Olá, galera. Hoje vim aqui, assistir os 2 episódios de Universo Resistência. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu queria estar passando aqui para pedir desculpas por ser essa pessoa chata igual eu sou. Que isso, velho. Cara, não tá um cara legal, mano. Tu é gente boa. E também tô comendo pipoca, tá, gente? Vamos lá. Até porque eu demoro demais para postar vídeo. E quando posto, não tá lá as grandes maravilhas que costumam ser, mas isso vem por culpa das ocupações escolares que eu venho lidando. Tipo, eu sou do ensino médio noturno e ultimamente os professores têm passado muita coisa pra mim e isso vai ocupando demais do meu tempo pessoal. Aí a essa altura do campeonato eu já entrei de férias, então com esse pequeno recesso de julho que eu vou estar tendo agora, Meu recesso já tá acabando, velho. eu vou estar tendo um pouco mais de tempo para elaborar as coisas. E agora, nesse mês de julho, vai sair algumas coisas novas aqui no canal. De repente eu vou investir em postar vídeos novos e tudo mais. Inclusive a parte 4 da redublagem de Undertale já tá em produção, ela já tá em andamento. Não vai ser entregue agora, mas talvez nos próximos dias eu consiga terminar ela para conseguir postar aqui para vocês. Também queria fazer um rápido agradecimento ao canal do Gigaflix, Que isso, velho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. que é uma pessoa incrível que não só tá acompanhando essa minha saga de vídeos, mas como também tá me ajudando, me influenciando a continuar a fazer esses vídeos, porque ele tem uma playlist toda dedicada ao meu conteúdo, não só ao meu conteúdo aqui do YouTube, mas também do TikTok, que eu de vez em quando posto lá. Mas encurtando a história, eu agradeço a vocês pela paciência e pela possível generosidade que vocês têm por estarem acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube. Passa também lá no canal do Gigaflix, que isso, obrigada, mano. ele é uma dessas pessoas que vem me ajudado lá. O arroba dele vai estar aqui na descrição. E sem mais demoras, bora pro vídeo, que eu sei que você já deve estar há um tempão já esperando ele sair, e puxa a vinheta. Bom, depois do ataque do monstro de Gula e da Ordem em Londres, a CV ganhou 2 novos membros para sua corporação, Ralph Butcher e Cynthia Butcher. Eles ajudaram favoravelmente pro funcionamento da empresa, contrataram mais pessoas e desenvolveram novos métodos de estudo para compreender essas criaturas gigantes. Até agora já haviam localizado 2 espécies, o Titanos buitre, o abutre negro gigante, localizado na Argentina, e o Titanos pavagada, o lobo esquelético do início da lore, localizado na floresta de Pavagada na Índia. Fora algumas outras espécies perdidas, como o gorgo, que até então tinha desaparecido da CV depois da morte de sua mãe, e o monstro de Guila, que desapareceu no oceano depois da morte de Ogra, e não foi mais avistado depois disso. Mas depois de um tempo, localizaram uma nova espécie e batizaram ela de Onyx. Os Onyx, para nós, são espécies familiarizadas, aquelas mesmas que mataram os Narvalis no genocídio pré-histórico do episódio. Velho. Legal essa remodel que fizeram, né? Da hora. Eu gostava dos Onix antigamente, sim, mas até que era da hora até, mano. Esse design ficou muito da hora até. Mas para a CIV, os Onyx eram uma espécie nova e até então, desconhecida. Encontraram somente um cadáver em uma caverna local. Ele parecia ter morrido enquanto dormia, talvez por falta de nutrientes, ou algo matou enquanto dormia, mas foi o suficiente para fazerem estudos aprofundados. Os Onyx são louva-deuses roxos gigantes de 98 metros de altura, não tão grande comparado aos outros caijos, que são maiores que isso. E caso não tenha percebido, eu troquei a aparência deles na lore, porque eles foram inspirados nos Kamakuras da franquia de Godzilla. Porém, aqui eles são mais relevantes.
A aparência anterior deles era uma mistura de louva-a-Deus com velociraptores, mas depois que eu percebi que eu não tenho nenhum kaiju inseto, a grande maioria é reptiliana ou mamífera, eu decidi transformar os Onishis em insetos, e tomara que futuramente eles não sejam os únicos. Mas enfim. Opa. Teremos uma aranha gigante no futuro, gente. Toma cuidado aí. Pesquisando mais a fundo no cadáver de Onishi Asi, V descobriu uma coisa deveras perigosa. O Onishi não era uma espécie única, era uma espécie múltipla. Existem mais deles espalhados pelo mundo, em diferentes partes do planeta em vários continentes diferentes. Mas o pior não era isso. O pior é que todos eles são apenas operários. Há uma rainha escondida em algum lugar secreto do planeta. Ela é quem cria eles e os conecta numa mente colmeia, onde os operários obedecem-na e a protegem, enquanto ela os lidera e gera mais Onishis, criando um exército deles. Os Onishis funcionam como uma colmeia tal qual como as abelhas. Eles precisam de uma rainha para comandá-los. Porque sem a rainha eles são perdidos. Assim como a rainha é desprotegida sem seus operários, mesmo ela sendo supostamente maior que os próprios Onishis. E o problema era, se existia uma rainha escondida em algum lugar do planeta, onde ela está, e como podemos fazer para impedir até ela acorde? Porque se ela acordar, ela pode infestar todo o planeta com seus operários, o que claramente seria um perigo iminente para todos. Foi então que chegou o anos de 1970, em São Francisco. Aqui é apresentado mais um personagem humano dentro da lore. Jonathan Cliff, ou só apelidado de John. Ele era um secretário que tinha sido demitido das empresas Rockcons, a maior empresa de tecnologia da época, que por sinal estava dando indícios de dar em seus primeiros passos, e o John trabalhava nela, mas foi demitido para dar lugar ao sobrinho do Rockcon, um mané incompetente. Claro que isso abalou o John, desempregado e com dívidas familiares prestes a herdar de seu padrasto. John não sabia mais o que fazer. Implorava por ajuda em várias empresas de trabalho, mas que nenhuma delas aceitava. Foi então que do nada, foi mais puro além nada, um terremoto aconteceu em São Francisco. Abriu um buraco no meio da rua, e do buraco se escutava grunhidos estranhos e esquisitos, como se tivesse algo lá dentro, e do buraco saiu um Onishi, que destruía tudo em sua volta, causando primeiro caos kaiju em solo americano. Só que a destruição desse Onishi foi curta, porque algo atraía. O Onishi parecia saber o que estava acontecendo se dirigiu para o oceano, como se tivesse um propósito o chamando. Isso chamou a atenção de John, que quase foi esmagado pelo Onishi, antes dele ser atraído por algo no oceano. Não demorou muito tempo para os funcionários, Carton e Butcher, da CV, aparecerem ali para acalmar as pessoas desesperadas e feridas. Carton e Butcher eram parceiros nessa época, onde aqui a gente já como eles trabalham. Eles tinham um tipo de dispositivo elétrico capaz de apagar temporariamente a memória das pessoas. Ela esquecia do que acontecia e só voltava a lembrar do ocorrido em um determinado momento de sua vida. Momento esse que pode ser aleatório e inoportuno, o que faz com que a pessoa só ache que está imaginando coisas e finta que aquela memória nunca existiu. Eles fizeram isso em com todos da cidade. Porém, quando chegou a vez do John, a máquina não funcionou nele. O John tinha memória fotográfica, ele consegue lembrar de qualquer, até dos pequenos detalhes dessas coisas. O cérebro dele não fazia ele esquecer muito facilmente as coisas. Os dois funcionários da CV acharam isso algo curioso do John. O Butcher achava que o John deveria ser colocado em vigilância, já que a CV não contratava americanos como voto solene de sigilo. Mas o Carton, ele viu potencial no John. Ele viu algo brilhante dentro dele e decidiu não insistir em apagar a memória ou lobotomizar o John. Ao invés disso, ele o contratou para a CV, prometendo ajudar em situações financeiras e perrengues, coisa que a CV tinha, o companheirismo. Então, motivado a descobrir mais dessa organização até então desconhecida, John embarcou na tripulação de Carton e Butcher. Passavam-se alguns dias e John era um novo funcionário da CV, onde lá ele era mal visto pelos outros membros. Por ser o único americano na corporação, todo mundo ali meio que o escandinava, não conversava muito com ele, não confiavam nele. A única que demonstrava alguma empatia por ele era a Cynthia, a irmã de Butcher, que também trabalhava lá. Ela compreendia o desconforto de John em trabalhar lá sendo o único americano do time, já que ela é autista e se sentindo desconfortável perto de outras pessoas. E embora ela seja a pessoa mais que era da corporação toda, ela literalmente não falava nada. Geral achava que ela era muda, ela até que tratava bem o John, o aceitando em local de trabalho, entregando café em sua mesa, essas paradas aí. Mas quem realmente confiava em John era o Carton, que encerrou alguma coisa de especial no garoto, coisa essa que Butcher não conseguia enxergar, mas aceitava ele ali, trabalhando sem fazer nada. Foi então que Cynthia, trabalhando nos sistemas de satélites da CV, descobriu uma ilha nova localizada no Canadá, onde lá havia localizações de mais cadáveres de Onishis e radiação emanando de lá. Eles imaginaram que lá era o covil da rainha Onishi, e rapidamente partiram para a ilha com o intuito de localizar essa rainha e bombardeá-la com explosivos japoneses, garantindo assim a queda do império dos Onishis e impedindo que eles infestassem o planeta com mais Onishis. Partindo da missão, tínhamos Carton no comando da missão, Butcher na liderança dos agentes, Cynthia do controle de armas e tecnologias armamentistas, e John como mero cinemágrafo. A missão dele era filmar com a câmera para terem uma imagem de vídeo guardada nos arquivos da CV para serem escondidas. Ele não aceitou isso muito bem. Na verdade, se sentiu meio injustiçado, mas aceitou segurar a câmera. Foram uma tropa de mais ou menos 18 outros agentes armados para pilotarem os helicópteros para essa ilha e bombardear a toca da rainha Onishi. Chegando lá, eles vasculharam a ilha inteira atrás de algum sinal ou rastro de possíveis Onishis. Pensaram que como lá se juntava um aglomerado, eles poderiam estar tramando algum plano para despertar sua rainha para liderá-los em sua guerra contra a superfície, mas algo não fazia sentido. Era que se a ilha era um aglomerado de cadáveres Onishis, o que estava matando eles não era a falta de nutrientes, oxigênio, comida, bebida ou radiação.
Já que espécies assim podem sobreviver milênios com a ausência mínima de radiação. Então, o que exatamente matava os Onishes? Ou então que um fugido diferente ecoou pela ilha, algo que não parecia sair de um Onish. Um grupo secundário da CV partiu com os helicópteros para a direção que vinha esse fugido. A princípio não encontraram nada, mas do oriente, em uma imagem de pôr do sol, uma figura gigante surgiu na ilha. Não era um Onish, era um lagarto enorme com chifres na cabeça, 3 espinhos enormes nas costas. Exércutos. Várias osteodermas no queixo. Parasif era uma espécie nova, desconhecida e assustadora para nós, telespectadores da lore. Era alguém familiar. Exércutos foi o pavor dos funcionários da CV. Quadrúpede tinha uns 70 a 80 metros, mas quando mudava sua postura para bípede, de coluna ereta, chegava a quase uns 109 metros de altura. Era praticamente maior que qualquer Onish descoberto até então. Os funcionários da CV ficaram apavorados em ver aquele lagarto enorme parado na frente dos helicópteros em plein mar. O Exércutos não fez nada até então. Como ele não conhecia o que eram aquelas coisas, ele ficou lá parado, como se estivesse saudando aquelas coisas. Mas quando um dos helicópteros resolveu abrir fogo contra ele, aí ele entendeu que aquelas coisas estavam ali para seu mal, e com apenas um soco, derrubou com tudo o helicóptero atirador. O que influenciou no efeito cadeia, onde os outros helicópteros começaram a atirar no bicho com a mínima esperança de derrubá-lo. Mas Exércutos era mais forte e mais resistente que eles, por ser um adolescente nessa época. Então, numa cena lá com vs helicópteros, em Kong, Ilha da Caveira, Exércutos derruba todos os helicópteros da planície que o estavam atacando, sem nem fazer muito esforço. Além disso, vale comentar que foi um evento de estudo. Os helicópteros, no ponto de vista do Exércutos, eram, abre parênteses, do mal, fecha parênteses, até porque ele só estava naquela ilha sem fazer mal a ninguém, e foram os helicópteros que atiraram primeiro. Já no ponto de vista da CV, o Exércutos era maligno, já que ele havia derrubado um dos helicópteros, sem nem fazer esforço ainda por cima, e por conta disso, todo o evento que acontecia ali era por legítima defesa, para ambos os lados. Num desses ataques, a cauda de Exércutos bateu com muita força em um dos helicópteros, onde o João estava, fazendo voar para o outro lado da ilha, onde caiu em uma árvore, e João sobreviveu se pendurando nos galhos dela. Mas o resto dos membros teve seus helicópteros derrubados naquela planície. Depois que todos os helicópteros no ar foram derrubados, Exércuto solta seu rugido de vitória e decide ir embora, dado o aviso aos humanos sobre o que acontece quando tentam desafiá-lo. Os funcionários que sobreviveram tinham hematomas ou feridas pelo corpo devido à queda dos helicópteros, mas os que morreram foram enterrados e espalhados pela planície, dado em conta que Exércutos era tão grande que arremessava os helicópteros para longe. Então os que sobreviveram eram Calton, Bookshare e Cynthia, basicamente a trindade toda, e mais alguns outros funcionários, que foram junto para o andamento da missão principal, abalados e com uma queda significativa de membros. Ninguém ali queria prosseguir com a missão de bombardeio, com medo de tombarem com aquele lagarto enorme no meio do caminho, e ele tivera vontade de terminar o serviço. Então eles se separaram. De novo, os que queriam desistir se dirigiram para o lado sul da ilha, onde lá estariam junto com outros funcionários, esperando em navios e porta-aviões, e os que queriam prosseguir a missão seguiram Calton e Bookshare na missão de procurar a rainha Onish e bombardeá-la, com um novo entanto de não chamar a atenção do Exércutos. E uma coisa que ninguém reparou, além do Calton, o João não estava com eles, e especularam que ele deveria ter sido morto durante o ataque, e se tivesse sobrevivido, poderia ter sido esmagado pelo Exércutos, o que meio que aliviava algumas pessoas ali, porque como citado antes, ninguém chegava a respeitar de verdade o João, mas claro que Calton não desistiu dele, e partiu em direção ao noroeste da ilha, imaginando que João estava vivo, e todos, desacreditados, foram com ele. Enquanto João estava do outro lado da planície, pendurado numa árvore, e apenas com uma câmera em suas mãos, ele pensou que todos do batalhão haviam morrido, e que os sobreviventes não voltariam por ele, e decidiu por conta própria caminhar até o sul da ilha, onde lá encontraria mais gente. À noite, todos decidiram acampar perto de algumas pedras, grandes o suficiente para escolhê-los de algum predador do mato. E em volta da fogueira, Bookshare tem uma conversa com Calton. O Bookshare não achava que valia a pena salvar o João, que tinha preocupações melhores do que ir atrás de um americano inconfiável. Mas Calton explica para ele por que confia tanto no João. Calton viu nele mesmo. Ele viu mais jovem e menos experiente, mas com muitas perguntas que até então não tinham respostas. Ele sabia que não dava para apagar a memória de João e que ele iria continuar indo atrás daquilo que ele viu em São Francisco. E quando o encontrasse, aí ele não seria confiável mesmo. Então a ideia é trazê-lo para o lado da CV como auxílio, e que embora ele não fosse totalmente confiável, por ser americano, ele poderia trazer para CV aquele lado mais pé no chão, algo que conecte mais o pessoal de lá. Porque João foi o único sujeito que Calton, de sua vida inteira, confiou como um filho, e logo em seguida aí mostrar o Exércutos na beira de um penhasco, olhando para a aurora boreal, olhando as cores vibrantes do céu, se mexendo em padrões nunca antes visto. E naquele momento, a única coisa que vinha em sua mente era paz. Uma paz temporária, não tão duradoura, mas uma paz que ele não sentia há tempos. E que fez escorrer uma lágrima de seu olho, já que o único ser que o fazia sentir essa paz era sua mãe. Caramba, velho. Cara, eu achei muito da hora até. Essa ideia, tipo, por fazer tipo o Exército, tipo o seu Kong do universo Resistência. Real, cara. E, cara, eu pensei que, tipo, não ia mostrar muito da lore humana, né? Desse negócio, né? No universo Resistência, mas, real, tô me impressionando. Os personagens são interessantes. Real, são muito interessantes, cara. A Cynthia, o Butcher, o Ralph, peraí, o cara que não tem mão. O John, real, são personagens interessantes até.
Eu ia analisar o episódio 9 hoje, agora, mas vou pegar mais uma pipoca ali, que eu tava vendo o episódio 8 só que com a pipoca aqui. Mas meu pote de pipoca já acabou, então vou encerrar esse vídeo e depois vou começar outro. Em breve também, iremos fazer um herói. Quer dizer, fazer um herói, puta que pariu, eu falando tudo errado. Iremos fazer análise, né, dos heróis do mundo, universo, existência. Então, aguardem, né? Agora, vou finalizar o vídeo pra no outro, que vai ser gravado ainda hoje, postado hoje, analisarmos o episódio 9. Então é isso, falou. Pera aí que não sai no meu canal que ainda vai sair outro vídeo. Ainda hoje. Nesse exato momento, tá? Então, não sai no canal ainda, tá? Então é isso. E vamos continuar a jornada.